escolha da mesa diretora vai balizar a partir de agora as decisões que vão ser tomadas na Câmara Municipal de Manaus e que influenciam na minha vida e na sua vida. A gente analisa todo esse cenário a partir de agora com Dante Graça, recebendo você aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja bem-vindo, Dante. Zero surpresa. Zero surpresa na cabeça, né, dessa composição da mesa diretora. Bom dia, Juliana. Bom dia para você que está nos acompanhando em casa. É sempre um prazer participar aqui do Manhã no Ar, onde eu comecei aqui na TV justamente fazendo esse tipo, né, de análise política, de leitura de situação. Por que não é surpresa quando a gente fala em Davi Reis? Desde que terminou a eleição para vereador e quando você não teve Caio André reeleito, o cenário todo se desenhou para uma candidatura do Avante e para uma candidatura de Davi Reis. Por mais que o prefeito Davi Almeida diga que ele não influenciou na decisão, se ele dissesse, não, eu não quero o Davi, os rumos mudariam. Mas ele não só não disse isso, como fez diversos elogios a Davi Reis, e aí coube a Davi Reis trazer essa composição interna, essa composição dentro da Câmara Municipal, que trouxe inclusive nomes que eram ligados ao governador Wilson Lima, e aí eu cito, por exemplo, o vereador Marcelo Serafim, o vereador Diego Afonso, que eram nomes incisivos ali contra o prefeito nesses últimos 1 ano e meio, mais ou menos, e agora votaram com a chapa dele, né? Trata-se de uma composição avalizada pelo prefeito, validada pelo prefeito, mas que tem também esse poder de articulação tocado pelo Davi Reis. E aí você trouxe um ponto interessante agora, quando você fala que essa mesa diretora vai tocar as decisões da Câmara daqui para frente. E aí é exatamente isso, e é um ponto que a gente precisa observar quando a gente olha a composição dessa mesa diretora. Eu vou até pedir aí para o nosso diretor colocar na tela a imagem de todas essas, a composição, está aqui. A gente está vendo na linha de cima, aqui na primeira fileira, as posições principais, ou seja, aquelas que em alguma situação podem decidir a pauta da Câmara, que é o presidente da casa, que é o Davi Reis, e aí os três vice-presidentes. Todos esses cargos de vice-presidente, eles estão ligados ao prefeito Davi Almeida. A base que era composta por aquela turma que era apoiadora do governador Wilson Lima na Câmara Municipal, não conseguiu entrar nessa composição, digamos assim, na primeira fileira, na primeira prateleira, não conseguiu sentar na janela do avião, né, digamos assim. Porque o primeiro vice-presidente, que é o Jander Lobato, que era um nome que, inclusive, em algum momento eu apostei que poderia ser um nome para a presidência da casa, por ele ser da base fiel do prefeito Davi Almeida e por ser muito ligado a um nome fortíssimo da base do prefeito, que é o ex-deputado federal e agora, né, deputado federal licenciado e agora secretário municipal de assistência social Saulo Viana, ele vai ser o primeiro vice-presidente e deve ser o carregador de piano, porque a gente sabe que ali na gestão do Davi Reis ele faz um trabalho muito mais de bastidor e aparece muito pouco no plenário, né? Isso, infelizmente, marcou ali a sua primeira gestão como presidente da casa, de fazer o trabalho de bastidor, mas de não aparecer. E aí vai caber certamente ao Jander fazer esse trabalho. E quem vem logo depois nessa sucessão, caso haja alguma vacância da prefeitura, prefeito de férias, vice de férias, aí você vai tendo esses nomes subsequentes. Raulzinho, que também vice-líder do prefeito, Eduardo Assis, que também já foi vice-líder do prefeito, ou seja, todas essas primeiras prateleiras estão ocupadas por nomes ligados ao prefeito. E aqui embaixo, né, os secretários gerais que basicamente fazem justamente só a bola andar, a bola correr ali na coisa, são os nomes mais ligados ao governador Wilson Lima. Everton Assis, o Aldenor Lima, que é o único de primeiro mandato aí que faz parte dessa mesa diretora, Aldenor Lima, que é o marido da Joana Dark, né? E a professora Jaqueline, que por 62 votos é a vereadora, senão seria o Caio André, e a gente poderia ter uma mudança completamente desse cenário. Gilmar Nascimento, corregedor, Rosivaldo Cordovil, que era o corregedor, agora assume a ouvidoria. Somente ele, que faz parte dessa mesa diretora, ele e o Everton Assis, estavam na mesa diretora anterior. Então a gente tem uma renovação completa nesse comando aí da Câmara Municipal de Manaus. Agora, Dante, falando sobre essa nova diretoria, Davi Reis, que está sendo reposicionado para esse cargo, porque ele já tinha assumido anteriormente essa posição lá na Câmara Municipal. E naquele tempo, quando ele assumiu, essa gestão foi marcada por grandes polêmicas. Quem aí de casa lembra, por exemplo, do Puxadinho? Que ele ficou, inclusive, vários meses ali com a maquete lá no vários gabinete meses, dele. Exatamente. Então, falando sobre essas polêmicas, essa nova eleição mostra que o potencial político dele para agora segue inabalado, né? Segue inabalado, ele foi reeleito, né? Acho que essa é a maior
é a maior validação que um político pode ter, mas não apaga essas polêmicas que você lembrou. Você lembrou aí do puxadinho, a gente teve também, que chamou muita atenção na época, a história do kit selfie, né, que os vereadores receberam e depois acabaram, alguns desistindo, máquinas ali para fazer um trabalho de comunicação, sendo que eles já recebem o cotão para fazer isso, e também teve a situação dos aluguéis das picapes para cada vereador. E aí, se você perceber, a gente está falando de puxadinho, que foi como ficou claramente, na época, popularmente conhecido, mas seria um prédio anexo à Câmara com mais gabinete, que aumentaria a estrutura da Câmara. Aluguéis de veículos que seriam para vereadores, kit selfie que seriam para vereadores. Por que eu estou falando isso? Exatamente nesses pontos. Porque se você perceber essas polêmicas que ele trouxe, teve também o aumento do cotão na época de 18 mil para 33 mil. Tudo isso que foi feito era em benefício dos vereadores, era em benefício do grupo ali, que na época era um grupo todo unido, né? Então, onde que eu estou querendo chegar? É que por mais que seja uma gestão que para a gente que acompanha de fora seja revoltante, e muitas dessas coisas são de fato revoltantes, por que você vai precisar ter um aluguel de uma picape se você já tem verba no cotão para alugar carros, e todos eles usam para isso, né, basicamente? Por que você vai precisar comprar uma câmera para cada vereador se você já tem a possibilidade de contratar a sua equipe de comunicação e todo equipamento para isso, cada um da maneira que achar melhor, né? Então, a gente que analisa de fora, né, que olha para essa situação, a gente de fato se revolta e acha injusto, porque são privilégios que os vereadores de qualquer legislatura, de qualquer cidade, a gente, por exemplo, vai lá para Manacapuru, o salário aumentou mais de 100%. Né? Ontem o Erison trouxe essa informação para a gente lá na Crítica Notícia. Era 7 mil reais, passou para 16 mil né? reais. Então, assim, parece que é normal o privilégio para a classe política e principalmente para parlamentares que legislam em causa própria em diversos momentos. Então, eu estou querendo trazer esse ponto. Por mais que para o público externo seja ruim, gere desgaste, internamente isso cai bem, porque eles recebem mais estrutura e ele tem um louro aí que é gigantesco, né, para a gestão dele. Aqui, na época que ele foi presidente, ele conseguiu neutralizar a oposição, ele conseguiu ter uma base formada forte que não gerou nenhum tipo de desgaste para a Prefeitura de Manaus conseguir a aprovação dos seus projetos. Então, para o grupo, ele trabalhou muito bem. Para o público externo, muitas coisas ficaram de polêmicas e certamente a gente pode ter outras daqui para frente, porque está muito claro que quando você tem 35 votos de 41 e que vai fazer parte, inclusive, da oposição / bancada independente, que é o Coronel Rosses, não vota nele, mas também não vota no adversário, está muito claro que ele tem uma situação extremamente favorável dentro da Câmara. Bora ver se esse período em que ele ficou mais, digamos assim, distante dos holofotes, sirva de alguma lição aí para, de repente, aparecer mais ali, tocar mais os trabalhos de presidente da Câmara, porque, de novo, são só 3 sessões, né, por semana, que só vão começar em fevereiro. E é importante que o presidente se faça presente, não só para os vereadores, porque ele foi colocado como presidente pelos vereadores, mas ele foi colocado e eleito vereador para o povo. E ele precisa dar essa satisfação para o povo, que é o que ele pode fazer, que é aparecer nas sessões e comandar as sessões como foi eleito para isso, né? Agora, Dante, está uma situação, digamos, confortável para o prefeito Davi Almeida? Como é que está essa questão de oposição agora, lá na Câmara Municipal? A gente vai ter uma oposição barulhenta, né, certamente, porque são nomes, acho que o Rodrigo Guedes, ali, o vereador, foi bem assim, didático, digamos assim, na sua explicação. São nomes muito bem votados, que vão fazer parte dessa bancada de oposição. Você tem desses 6 vereadores que se colocam como independentes / oposição, 4 estão entre os 10 mais votados do pleito, né? Então você não pode tirar disso. Sargento Salazar, que é o mais votado da direita, Zé Ricardo, que é o mais votado da esquerda, os 2 mais bem votados ali dessa disputa eleitoral, dessa legislatura, Rodrigo Guedes, que também foi muito bem votado, Capitão Carpê, que foi muito bem votado, Coronel Rosses e o outro nome, Rodrigo de Sá, né, que não foram tão bem votados assim, mas tiveram votos suficientes para chegar lá. Então tem o seu eleitorado, o seu nicho de atuação. Vai ser certamente uma oposição barulhenta, mas que vai ecoar menos dentro do parlamento,
porque não vai ter aquela base de 15, 16, como vinha tendo agora, e que às vezes chegava a 19, 20, dependendo da votação. Mas para o público externo, e aí a candidatura do Rodrigo, ela é muito mais para o público externo, para ele se posicionar para o seu eleitorado e para quem lhe acompanha, do que necessariamente para tentar alguma mudança de cenário na Câmara. E acho que é importante você ter esse tipo de posicionamento numa disputa que ela é democrática, né? Ela tem ali os vereadores votando, eles vão votar para isso e fazem isso de peito aberto, né? Votação com botãozinho. Então é uma candidatura que o posicionamento dele é importante, é fundamental, ele ganha muito com isso, eleitoralmente falando, porque a gente está falando de alguém que disputa a eleição de 2 em 2 anos. Os políticos estão aí para isso, então marcar essa posição é importante, traz capital político para ele e para quem o acompanha nessas votações. Você acaba formando um grupo, a gente vê um vereador, por exemplo, como o Rodrigo que eu estou citando, que ao longo do seu mandato todo nunca navegou com a situação e conseguiu ser um dos mais votados também do pleito. Então isso traz benefício, né, eleitoral e político para ele. Então certamente essa candidatura dele é muito mais para isso, para fazer ecoar essa voz de oposição, que ele chama de independência, eu chamo de oposição, porque não dá para imaginar que ele vai votar em alguma coisa junto com o prefeito, né? Então eu vou chamar de oposição mesmo. É muito mais para isso. Ela vai ser barulhenta, mas acho que não vai ter o poder de mudar votações como a gente viu na gestão do Caio André, onde a gente teve empréstimos sendo negados para o prefeito de Manaus, a gente teve votações ali muito delicadas, passando com muito sacrifício, com muita articulação. Eu acho que nesse ponto o prefeito vai ter uma oposição não raivosa, né? Como ele citou lá atrás que ele teve uma oposição raivosa na Câmara, acho que ele vai ter uma oposição barulhenta, mas que não vai chegar a atrapalhar os seus planos dentro da Prefeitura de Manaus. Está só começando. Vamos esperar os próximos capítulos. Começando para a gente, para ele só vai começar mesmo em fevereiro, né? Verdade, exatamente. Dante, quero te agradecer. Eu que te agradeço. Dante Graça aqui com a gente fazendo a análise desse dia tão importante que foi ontem, a posse da mesa diretora da Câmara Municipal, a escolha da mesa diretora da Câmara Municipal, posse do prefeito, secretários, agora que vão estar à frente da nossa capital amazonense. E hoje tem a Crítica Notícia ainda reverberando nesse assunto. Tem, vai ter muita ligação, vai ter muita mensagem aqui daqui a pouco no telefone para a gente continuar analisando toda essa situação. Muito obrigada, Dante. Ju. Você já sabe, continua assistindo tudo na... Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!